Vamos embora, people! Mais um vídeo especial aqui no canal Motores e Ação. Vamos falar do XC40 Recharge. E aqui comigo meu parceiro, meu amigo Ricardo Nunes Birão, porque a gente vai falar sobre a experiência do XC40, né, Recharge. Mandar um abraço para o nosso parceiro, nosso amigo Thiago Padovani, para todos da Volvo Cars Brasil. Obrigado pelo carro cedido para a gente preparar esse conteúdo, para a gente preparar vários conteúdos aqui no Motores e Ação. E a gente está aqui no eletroposto Open Energy. A gente está fazendo merchan não, mas é o único eletroposto aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, com carga super rápida, né? Então a gente consegue praticamente colocar 80% aí dos 78 kWh de capacidade em 30, 40 minutos. Birão, uma experiência nova pra gente, né? Fazer uma abertura aqui, andando num carro totalmente elétrico, uma realidade para poucos, mas que tem crescido o carro, a quantidade de carros e de oportunidades para quem procura um carro elétrico, né, Birão? Verdade, Freire. Pessoal, boa tarde. Aqui nessa grande máquina, né, como o Freire mesmo falou, para poder comentar um pouco sobre essa realidade que está cada vez mais próxima, né, ao contrário do que muitos acham, né, Freire? Muitas vezes a gente fala sobre isso, mas a gente vê exatamente uma realidade, né? Mas também dentro da realidade a gente vê as complexidades, que é exatamente com relação ainda à escassez de pontos de abastecimento, né? Isso. Então vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje, não só do carro, mas também sobre esses mitos e verdades que podem gerar esse bom negócio. Dessa ansiedade de abastecimento, né? Ah, Freire, por que você só vai abastecer nesse posto aí, não sei o quê? Por causa de tempo, meu velho. Eu vou praticamente encher a bateria desse carro, né? Recarregar em 20 minutos. A gente tá falando uma tarde de quarta-feira, véspera do Jogo do Brasil na Copa, e a gente tem outras coisas para fazer, outros vídeos para gravar, então mostrando essa praticidade, que é um sonho, um eletroposto com um carregador desse. E a gente vai fazer essa recarga aqui agora. Primeiro a gente abre aqui o aplicativo, né, o Energia, né? Eu vou abrir aqui, ó, o compartimento para recarga rápida. É interessante que, ó, com isso aqui fechado, você tem aqui o carga normal, que é esse aqui, ó. Que é o carga média, né? Que eles chamam de média. Né? Que é o que tem nas concessionárias, tem nos shoppings. Que pode ser aplicado em casa. Em casa, de 7 a 10 kWh de abastecimento. E o super rápido. Para liberar o super rápido aqui no carro, eu tenho que tirar esse aqui. Libera aí esse bico extra, né? E a gente vai fazer a recarga justamente no super rápido, que é esse aqui, ó. Já é um conjunto já de dois clipes diferentes, né? Exatamente, de engate aqui. Dois sistemas diferentes. Só que aqui no eletroposto, né, do Corredor Verde, que chama esse projeto de Neoenergia, né, você tem um processo para fazer. Primeiro, você tem que estar com o aplicativo aqui, né, tem que escanear o QR Code. Está aparecendo com problema aqui, da outra vez também aconteceu a mesma coisa, mas você pode colocar o número que ele vai, ó, número do carregador. Vai liberar, meu cartão de crédito já está habilitado aqui, né? E ele está dizendo aqui, ó, que está disponível esse aqui de 43 kW e o de 50. Eu vou usar o de 50, que está sendo cobrado R$1,05 por quilowatt, né? Já subiu muito, eram 10 centavos. Então já está o mesmo preço que está sendo cobrado na Paraíba. O cartão de crédito está aqui, a gente, ó, desbloquear o carregador, né? No aplicativo tá muito sol aqui, não vai dar para mostrar, mas assim que ele desbloquear aqui, o carregamento vai começar. Pronto. Pediu para conectar o plug já está conectado, em preparação. No painel mostra lá o volume, 74%, né? Já abasteceu 1% já. Já vai mostrando aí. Aqui na esquerda, aqui no canto inferior esquerdo, abaixo do relógio, vai ter exatamente o percentual da carga, né? Isso. E do lado direito vai ter exatamente a aplicação com relação às informações da carga, né? É interessante esse conteúdo aí. Muito legal.
E esse aqui é o único super rápido, né, que a gente tem aqui disponível em Natal, acho que no Rio Grande do Norte, Birão, que é até um ponto pra gente comentar. Aqui eu acho que vai entre 10 e 20 minutos a gente vai ter aí mais de 80%, é o que a gente queria mesmo, era mostrar. A gente tá aqui a mais ou menos 20 quilômetros de Natal, Sim. né? É o único posto. Mossoró não tem. É uma falha grande. No Mossoró hoje não tem nenhum carregador. Então se você quiser de Natal ir para Fortaleza, você tem que carregar normalmente numa tomada tradicional ou em algum condomínio, algum lugar privado que você faça essa recarga, né? Mas não tem no shopping, nem no supermercado, pelo menos por enquanto. Então essa viagem de 500 quilômetros você não consegue fazer, você não tem nenhum carro elétrico ainda que tenha 500 km de autonomia ainda, principalmente na estrada, né? Exato. Que é uma questão que todo mundo pergunta, né, Freire? Com relação exatamente à questão do consumo da carga. O consumo da carga está totalmente relativizado ao movimento de performance que você quer do equipamento. Isso. Então, a partir do momento que você imprime mais performance, ou seja, você tira mais performance do carro, necessita de mais energia, consequentemente o consumo aumenta e, tecnicamente, sua autonomia diminui. Então, um dos grandes pecados, né, Freire, vamos assim falar e comentar um pouco, todo mundo sempre pergunta assim, Birão, mas os carros ainda estão muito limitados. Na verdade, a limitação não está dos carros, a limitação ainda está nos pontos de carregamento. Sim, sim. Porque, tecnicamente falando, as baterias, vamos lembrar dos celulares antigamente, né? Que a gente tinha que estar carregando constantemente. Isso. E hoje eles já têm autonomia bem maiores. Então, essa tecnologia das baterias, elas já estão num processo bem avançado, né? Já estão, na verdade, tendo um comportamento muito mais interessante. Principalmente é um detalhe que a gente vai mostrar tecnicamente, que quando o carro entra em carregamento, ele também existe um sistema de resfriamento para poder exatamente melhorar a capacidade de absorção de energia dentro desses módulos, né? É verdade. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês falando sobre esses detalhes, né? Ó, 2 minutos e 50 mais ou menos aqui de carga, ele já carregou quase 2 kWh e a gente já tem uma moedazinha para pagar aí. Tem uns R$3 aqui rolando. Uma moedazinha para pagar. É uma moedazinha para pagar. Mas o lance muito interessante, Birão, que você falou aí. Inclusive a Volvo, a iniciativa privada, a Volvo Cars Brasil, lançou no final do ano passado, final de 2021, um projeto inovador, né, um investimento bilionário de carregadores ultra rápidos, médio e super rápidos, no Brasil. A maioria dos postos, Paraná, né? São Paulo, Minas Gerais, no eixo Sudeste, que é onde mais está se consumindo o produto, né? Na verdade, mas você vê como interessante, Birão, só para você entrar, é a iniciativa privada, a Land Rover também entrou nessa parada, sim, a Audi, a Volvo, né, a Raizen da Shell, empresa da parceira da Shell, é um processo que já está tomando corpo, já está tomando força. Isso, e cada vez mais, Freire, principalmente nós que estamos aqui no Nordeste, onde é uma região muito próspera de vento, isso, cada vez mais essas integrações exatamente dessas fontes de energia que são exatamente, além do sol, que a gente tem aqui em grande parte do ano, né, gerando uma alta demanda de capacidade produtiva, e também os ventos, principalmente nesse período agora, meados do meio para o final do ano, onde intensifica mais. A gente tem exatamente essa linha de extensão do corredor verde, como você comentou ainda há pouco. Um dos principais detalhes, e eu acho que talvez seja isso uma das questões, isso é uma opinião minha, é principalmente esse corredor que foi montado verde até esse ponto onde nós estamos. Exatamente, aqui é o final. Tecnicamente falando, onde está o ponto final da duplicação. É verdade. Se a gente for olhar pelo aspecto de engenharia... Verdade. É porque tem Salvador... Temos Salvador e temos a linha verde convencional. Lá Salvador, na linha verde, chegando na Praia do Forte, Aracaju, ali Estância, Sergipe, exatamente. Alagoas, Pernambuco. Subindo para Recife, João Pessoa e aqui. João Pessoa e Natal. Então assim, na verdade nós não estamos na cidade de Natal, nós estamos na verdade na grande Natal, de Parnamirim, que ela está na região metropolitana de Natal, que é a segunda maior cidade aqui do entorno, né? Então assim, o que a gente tem hoje é um crescimento do equipamento quanto venda, né? Vamos falar de produto, né? Isso. E a gente, consequentemente, por demanda, vai ter uma linha de consumo também adiantada. Então, é como você falou, existem os investimentos que partem das indústrias, que partem das associadas que são interessadas, no caso as empresas de energia, isso, que vão estar exatamente proporcionando mais pontos de recarga, mais pontos de abastecimento. Haja vista
o que nós temos hoje com posto de combustível no modo convencional. Isso, a gente tem a Raízen da Shell entrando nessa briga, já tem um posto em São Paulo preparado para isso. Esses postos serão replicados. A Petrobras também já tem projeto para isso. Sim. E a gente sabe que hoje existem muitos condomínios, muitas empresas com energia fotovoltaica, né, energia solar, instalando carregadores médios, né? E empresas também, enfim. É um assunto que vai render muito aqui, não só nesse vídeo, como em outros vídeos, beleza? A gente vai encerrar aqui o carregamento do Volvo XC40 Recharge. A gente vai agora para um dos nossos pontos de filmagem aqui na Rota do Sol. Vamos rodar aí cerca de 30 a 40 quilômetros, fazer umas imagens e finalizar mostrando o carro e falando um pouco sobre essa autonomia, sobre o desempenho, sobre esse 0 a 100 em 4,9 segundos. Mostrou. Porque a cavalaria elétrica aí tem 409 cavalos, né, Bruno? Ao contrário do que muita gente acha, que ao contrário do carro a combustão, a entrega do torque ela é progressiva de acordo exatamente com a geração de energia do equipamento a combustão. Já no carro elétrico, ele tem esse torque a partir do ponto zero. Então, essa questão até do próprio elementos de controle eletrônico de tração passam a ser cada vez mais exigidos do equipamento e faz parte exatamente da linha de performance, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Só para a gente ter uma noção de comparação do torque, ele tem 660 Nm de torque instantâneo, ou seja, seriam 3 pulses a força de 3 motores de um pulse turbo. Vamos colocar para aquela referência que todo mundo gosta, né? Vamos comparar com um V8, né? Um V8 com 400 cavalos, ele tecnicamente ele vai ter aproximadamente, dependendo logicamente do modelo da versão, ele vai ter 58. Olha aí. Então são 10 kg força a mais, né? Então assim, é uma linha de performance que realmente, ao contrário de que muita gente acha que está comprando um brinquedo elétrico, está comprando, na verdade, um mega equipamento de mega performance. Exatamente. Agora lembro mais uma vez que toda, assim como a gente dizia na questão do carro a combustão, que cavalo que anda quer milho, né? Passarinho elétrico que quer voar também necessita de carga. Quanto mais pisa, mais pede. Aí mais a carga vai se embora. Exatamente. Então vamos embora, finalizando aqui a recarga, acho que vai dar uns 10 a 15 reais de carga para a gente colocar 8 a 9 kWh. O carro tava com, vamos ver aqui, Alessandro, até para a gente finalizar, não sei se dá para mostrar, né? Mas ele já está com 82% de carga. Né? Tá com 6,642 exatamente. kW. Deixa eu completar os 85 e a gente parte para nossa filmagem. No painel a gente já tem ali, ó, do lado direito, a gente tem a velocidade do carregamento, né? E a gente tem embaixo a força, né, que está sendo imprimida para poder estar suprimindo na bateria. Legal, o painel bem mais completo do que... bem mais completo, com algumas informações a mais. E aí termina que ele começa a entregar mais informação, né? Aí já foi. O computador de bordo aí mostrando algumas informações, principalmente como a questão do item aí de autonomia e consumo, né, de quilowatt ali por quilowatt a cada 100 km, né? A gente pode até fazer, se tem uma configuraçãozinha no painel para a gente configurar para quilômetros, para ficar uma coisa mais fácil de se ler, né? Normalmente os carros elétricos eles costumam mostrar essa média, né? Na verdade, quantos quilowatts são necessários para percorrer isso? Nos próprios carros de performance ou nos próprios carros com a linha mais trabalhada, a combustão, a gente já tem a linha de consumo tanto instantâneo, né, como a linha de consumo também programada, né, projetada, aquilo que foi realizado, né? Isso. E aí, consequentemente, tem a questão de ter o odômetro também mostrando a projeção de quilometragem por autonomia, né? Exatamente. Vamos embora? Senta apoio até já! Meu amigo Ricardo Nunes Birão, a gente rodou aí cerca de 40 quilômetros entre o posto do Eletroposto e aqui a gente está na beira da Rota do Sol, né, o caminho das praias do litoral sul, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte.
Birão, XC40 Recharge, 409 cavalos, 660 Nm de torque imediato. Tem esse sistema de câmeras aqui, 360 graus, né, que a gente vai mostrar nas imagens aí. Vocês estão acompanhando nas imagens aqui. Tem sistema de ADAS, né? Aquele sistema semi-autônomo que ele ajuda no ACC, o Active Cruise Control, que ajuda você a manter a distância do carro da frente, mantendo aquela velocidade. O assistente de faixa, que permanece o carro centralizado na faixa. É um carro bem completo. A gente está em novembro, início quase dezembro já de 2022, ele está custando R$399 mil. Eu queria suas impressões, o que você achou desse carro? É um carro que tem... A Volvo está apostando muito nos elétricos, foi a primeira a anunciar sua linha 100% elétrica, né? E o interessante é que ele está muito bem posicionado em relação ao preço e quero que as pessoas me entendam, né? Não é falando que está barato, está num preço interessante aos outros, eu estou falando no mercado de elétricos. A Volvo está se posicionando com o carro SUV totalmente elétrico, uma opção urbana, né, Birão? Isso. São mercados distintos, Freire, que as pessoas, na verdade, têm que entender que existe o mercado da eletrificação e existe o mercado dos carros a combustão. São dois mundos bem separados e bem divididos. Dentro desse contexto do mundo da eletrificação, ela tem um posicionamento muito bem definido, exatamente daquilo que a gente veio olhando e conquistando cada momento que a gente estava andando ali, entendendo um pouco mais sobre o carro. É um carro com um conceito, logicamente, voltado para um conceito urbano, um hatch, vamos dizer assim, não é um ultra compacto, mas é um hatch compacto, vamos dizer assim, em termos de carroceria, né? um SUV, né, vamos dizer assim, de formação de carroceria. E uma das principais elementos que a gente vê desse carro realmente é o nível de ruído muito baixo, característica muito forte dos carros elétricos, né? Uma pegada, como você bem falou, dos 608 Nm de torque. 660. É muito presente, né? A gente até 0 a 100 4.9. Quando a gente anda no módulo pedal on, onde ele tem a possibilidade de fazer o recharge dele exatamente no reverso do contrapedal, como a gente fala muitas vezes, nítido você vê a linha de controle e gerenciamento do carro, né? A gente aqui até provocou um pouquinho ele na condução para poder entender mais os controles eletrônicos, principalmente com parte daquilo que a gente já conhece do princípio de construção dos carros a combustão, que é exatamente uma entrega de potência, vamos dizer assim, mais unificada, né? Mas aqui a gente consegue sentir que a independência dos motores traz uma estabilidade muito mais marcante, né? Que é diferentemente de um conjunto motriz, que você tem uma descarga de energia e ela distribuída. No caso aqui, na verdade, eu tenho uma distribuição mais afinco, mais próximo das rodas. As impressões são as melhores possíveis. São dois motores, né? Isso, são dois motores. Eu vou até aproveitar para você mostrar aí pra gente. E matar a curiosidade do pessoal também. Cadê o motor, né? O motor tá de baixo, assim como as baterias. Isso, as baterias e ao contrário, que muita gente acha, né? O carro, quando ele está já em módulo de start, né? De ready, como chama, né? O carro está pronto para uso. A gente começa a entender que alguns elementos passam a funcionar. A ausência do motor dá espaço exatamente para um reservatório, né? Na verdade uma dependência para estar um porta-malas, né? Para poder estar guardando aqui alguns equipamentos. Porta-malas extra, né? Acho que são 60 litros, se eu não me engano. É bem pequeno, né? Mas assim, você vê aqui que a gente tem um conjunto de uma bomba para o pneu, né? O guincho, a alça de guincho auxiliar, né? Para reboque auxiliar, né? A gente também tem esse conjunto aqui selante, né? Para poder fazer exatamente uma aplicação de um produto selante para poder ele estancar um processo de vazamento, né? E aqui a gente tem a bomba propriamente dita, né? Que tanto pode ser aplicado o selante, como só posso estar utilizando fazer a aplicação dele apenas para estar repondo o ar no sistema, né? No pneu, no caso, né? Então a gente tem essas duas linhas de trabalho. Eu posso estar usando o selante e posso usar também só o equipamento. Lembrando, né, Birão, que a Volvo, os carros da Volvo são considerados os carros mais seguros do mundo, né? Isso tem um selo, o selo dos carros da Volvo, ele prima muito pela quesito de segurança, principalmente na linha de degradação e deformação de carroceria, né?
uma coisa bem interessante que a gente sempre fala, que é ao contrário do que aquilo está o motor, mas todo o conjunto de trabalho aqui do condensador, do ar-condicionado está aqui à frente, então muitas vezes as pessoas param, é como se fosse, tem um ventiladorzinho funcionando, lógico, o sistema trabalha sob alta pressão, gera calor, para que a gente possa manter a pressão, a gente tem que equalizar, resfriando ele através de um eletroventilador, né? Para ele poder gerar essa compressão interna lá dentro e ter que ter um ar-condicionado atuante. Eu falei aqui, lembrei que o carro é um dos mais seguros do mundo, considerado, né, o Volvo, e ele tem um sistema de frenagem automática, autônomo, né, que ele detecta além de pedestres, ciclistas e carros, né? Que é uma coisa bem diferenciada. Na verdade são elementos móveis, né, que estão em movimento, no caso de pedestres, dos ciclistas e automóveis, como também dos que não estão móveis, né, que são uma barreira física, por exemplo, né? Muitas vezes o que acontece, um caminhão está parado, ele é um objeto móvel, mas ele está fixamente parado ali. Então, entende-se como um elemento de insegurança, ele vai lá e atua com o sistema de frenagem automática. Recentemente a gente testou a versão Coupé, né, que é o C40. Mostramos lá imagens de Salvador. A gente fez um trajeto de 40 km também, entre Salvador e Camaçari, pela linha verde, né, chegando na Estrada do Coco, chegando lá no Outlet Premium. Bem interessante, são dois conceitos diferentes, mas de carros parecidos. Lembrando que o C40 é mais caro do que o XC40, né? E uma coisa interessante, Birão, eu acho, isso aqui é uma opinião já no meio desse bate-papo, a Stellantis vai puxar esses preços de carro elétrico para baixo, né? Já trouxe o E2008 a 260 mil reais, se eu não me engano. Isso. Já baixou o E208. A probabilidade do 500 elétrico baixar de preço também é grande para o próximo ano. E já está confirmada a chegada do 500 Abarth elétrico no segundo semestre do ano que vem. Então o mundo de elétricos não para de crescer, chegando agora também BYD e GWM com os híbridos e elétricos. Exato, Fred. E uma coisa que a gente não pode esquecer de falar do segmento elétrico, que ele ainda está muito urbano, né? Ele ainda está muito limitado para a questão de pontos de carga, de recarga, e entre algumas outras questões. Isso. Mas esse momento que a gente está vivendo agora, ele é o início. É o início. E a gente vai ver exatamente esse movimento crescer mais quando a gente tiver baterias com 800 km de autonomia, né, 1000 km de autonomia. Aí a gente vai ter realmente um cenário onde o uso desse equipamento vai passar a tornar-se a ser mais assim, não é popular no sentido da palavra do preço, é popular no sentido de ter mais equipamentos rodando. Mais disponíveis. Né? Mais disponíveis. Então, postos assim, com os dois, né? Com combustível fóssil. A questão da eletrificação das linhas de utilização desse equipamento, como o caso que a gente teve a oportunidade de ver agora aqui, um ponto final da linha verde, né, da Neo Energia, a gente vai ter essas intensidades de corredor cada vez maiores. Então, é um momento novo para o segmento, sim, mas é o começo. É o começo. E vocês vão acompanhar essas novidades, inclusive com a BYD trazendo um SUV, né, com um porte de SUV médio, elétrico, que é o Yuan Plus, que chega até janeiro, Plus, por 269 mil reais. E era isso que eu ia comentar, Fred. Você puxou o preço e eu vou falar exatamente, comentar um pouquinho sobre essa questão. A entrada das marcas chinesas mais afincas, vamos assim dizer, com relação à agressividade líderes comercial, de vendas na China, né? E aí, exatamente, a agressividade comercial, porque elas são líderes no segmento na base de origem delas. Então, eles devem entrar muito forte, né? Com preços extremamente competitivos, que aí vai trazer realmente a realidade desse carro para um universo de preço talvez mais acessível, né? Então a gente fala, muita gente questiona, mas é caro. O conceito de caro e barato está naquilo que está aplicado para eles. E na sua disponibilidade, né? Da disponibilidade também, principalmente de volume. Né? Então assim, hoje a gente não tem volume, mas a gente consegue ver com a chegada dessas outras marcas, né, a gente ter um mercado mais competitivo, mais concorrido e aí, consequentemente, preços mais acessíveis. Com certeza, é aquela história, né, da lei da oferta e da procura. Vamos dar só uma volta rapidinho aqui, um walk around pelo carro aqui, Birão e amigos. Um overview. Meus amigos, você tem aqui uma roda 20 polegadas, uma roda estilosa, né, Birão? Diamantada, com detalhe em preto brilhante. Isso.
Na verdade, um perfil fino, perfil baixo. Já temos aí uma roda já bem expressiva, né? Com uma roda preta, na verdade, diamantada, né? Trazendo esse conceito do contraste do preto com a parte mais brilhante. Esse carro é o completão, que eu falei, 399, não é isso? Lembrando que ele tem um sistema de câmera 360, a gente vai mostrar depois internamente ali, mas tem uma versão sem esse sistema de câmeras que é 70 mil mais barato do que... Uma coisa bem interessante, né, Frederico, que a gente vê nesse carro é porque a linha de design dele é muito mais clean do que aquilo que a gente está acostumado a ter para as SUVs médias, vamos assim dizer, né? Então assim, a gente tem um carro bem interessante, um design, um corte de carroceria para o teto, onde tem esse bicolor, né, trazendo esse teto um pouco mais escuro, né, para poder exatamente caracterizar a lanterna característica da Volvo, a assinatura da marca, vamos assim dizer, como a gente sempre gosta de falar, né, assinatura da marca tanto na parte dianteira do DRL como também na parte traseira também traz essa assinatura muito marcante da Volvo, né, que são essas lanternas exatamente puxando da parte inferior, né, uma coisa bem interessante também que a gente tem, um porta-mala generoso, né, para um carro médio, com exatamente essa concepção de fazer o rebatimento e termos uma linha de volume de um hatchback muito maior, né? Você vê, tem aqui 460 litros. É uma coisa bem interessante. Se eu estiver enganado, a gente corrige aí. Para a gente falar um pouco sobre isso e a gente dá um pouquinho de visão de volume aqui rapidamente. Outra coisa, Birão, antes de falar de volume, a gente tem aqui um carregador, porque se o cara tiver, por exemplo, for para Mossoró, não tiver onde carregar, ele vai ter que arrumar uma tomada 3 pinos aqui. É uma tomada de alta, né? De alta. Uma tomada de alta de 3 pinos. Ou um adaptador para poder colocar na... Para fazer fazer o help, né? Lá que é no limitador. No limitador vai ele. Ou até aquele, como é que chama? Na verdade, essa linha de serviço aqui, você encontra em posto de combustível que tem verdade. Linha de apoio para caminhões motorhome, com refrigerador, né? Também a linha de motorhomes também atende essa mesma questão. Como é aquele negócio que você usa quando falta energia? Um gerador. Gerador. Você pode estar... Também tomada de geradores. Sistema bem interessante, né, para os carros com rebatimento de banco traseiro. Normalmente o encosto da cabeça, normalmente ele é um gargalo. Nessa versão a gente tem um gatilho elétrico que eu faço o desarme dele sem haver necessidade de remover. E com isso eu ganho velocidade para poder estar fazendo a utilização de um rebatimento, né? É bem interessante e uma coisa extremamente prática. De repente, numa necessidade extra, né? Para estar... Bicicleta... Várias coisas. Principalmente, por exemplo, o cara compra uma televisão de 50 polegadas, vai levar aonde? 70. Né? Você começa com a de 50, que a de 50 já começa a entrar num gargalo. Mas é mais para dar uma ideia para vocês do que é esse carro. É um carro que tem uma característica muito interessante para um uso urbano, né? E também um carro de pequenas viagens, né, Freire? A gente está falando aqui pequenas viagens porque é um carro que ainda assim necessita de uma programação de consumo dessa carga de bateria que ele ainda necessita, né? É isso, aqui fechando aqui, ó. Ele tem também tanto o fechamento no dedo aqui, quanto também... Ele é um one touch, né? Legal. Encontrar uma limitação, ele vai voltar no barreiramento. Vou colocar aqui de volta. Já que a gente não botou a mão, porque ninguém tem coragem, colocamos aí, ó. Na verdade eu sempre coloco. A tampa. Eu não coloco nem a pau. Eu sempre coloco, o pessoal fica, rapaz, confia demais, né? Eu disse, rapaz, o equipamento tá aí para isso, né? Então, coisas bem interessantes, é um carro bem modular, vamos assim dizer, né? A questão da modulação interna para poder estar trabalhando aqui. Tanto posso estar modulando ele para poder estar entrando numa linha de auxílio, para poder estar mexendo em alguma coisa. Então, carro que tem uma linha de trabalho bem interessante, extremamente interessante poder fechar ele aqui. Aí já fecha e tranca, né? Aqui fecha e tranca, aqui só fecha. Como a porta está aberta lá, ele não vai trancar. Sistema de câmera 360, tem atrás, na frente e nos retrovisores. Bem interessante, né? A gente tem aqui na lateral, na parte inferior, tem uma câmera aqui com iluminação, né? Ponto bem interessante. Essa cor é muito vibrante, né? É linda essa cor. A assinatura do DRL realmente é uma das coisas que mais
ao meu ver, mais impressiona. Característica também, né? Esse martelo do Thor aqui é uma característica muito grande da Volvo. Ah, outro detalhe que a gente pode falar quando estiver lá dentro, mas já pode adiantar agora, você está com a chave, né, Virão? Isso. Ele não tem um botão de ligar, então ele detecta você com a chave. É uma chave, é um start por aproximação. Tanto quando você se aproxima ele abre, quanto você se distancia ele fecha. Isso. E para ligar você bota o cinto, bota em D ou na ré e o carro tá ligado. E uma das coisas bem interessantes que a gente terminou provocando aqui, para um poder susto. conhecer um pouco Para mais, quem não conhece. é exatamente deixar o carro com a porta aberta e Isso. tentar fazer o acionamento dele, ele não permite. Né? Então, Outro assim, dispositivo de segurança bem interessante. Outro detalhe também, quando você vai limpar aqui o para-brisa, ele não tem esguicho aqui, né? Tem saída de água, ele tá aqui, ó. O esguicho é na haste, né? Na própria aleta, aqui na própria haste, sai a água e ele vai passando. São coisas simples, mas que fazem a diferença no final, né? Certamente. Cada detalhe desse faz a diferença. Você não tem aqui, ó, nada. É um carro extremamente aerodinâmico, né, Felipe? Quando a gente vai falando de carro elétrico, a gente começa a ver algumas prioridades do carro. Da prioridade é exatamente a questão do própria grade, não tem necessidade de ter uma admissão de ares para a parte interna. Então ele começa a cortar e fazer com que essa linha de corte ela vá para as partes mais inferiores e apenas alimente aquilo que é necessário, com o volume que é necessário. E principalmente esse corte do capô, para mim, é muito bonito, porque ele tem um corte muito, assim, bem clean mesmo, né? E voltado para uma estrutura aerodinâmica, com esses cortes mais laterais. É muito bonito. 400 km de autonomia, é o que fala a Volvo, mas isso vai depender muito do seu uso, né? Se você acelera muito, se você usa o One Pedal, que aí se você habilita o One Pedal, quando você tira o pé do acelerador, ele já vai freando, já vai regenerando as baterias, enfim. O seu modo de condução vai fazer com que o carro gaste mais, tenha mais autonomia ou tenha menos autonomia. Então esse é um lance muito interessante, vai depender muito do uso. Mas para o dia a dia de quem está aqui, por exemplo, sai de casa para o trabalho, trabalho para casa, 400 km, 300 e poucos quilômetros é o que você passa a semana. É aquilo que a gente estava comentando. E o cliente, o dono de um carro desse, ele em casa já tem energia fotovoltaica, já instalou um wallbox lá que durante a noite tá carregando o carro. E era exatamente isso que eu ia comentar, Fred, que a gente estava comentando no carro, que normalmente é um carro com um olhar mais urbano, porque você vai estar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, tecnicamente falando, vamos dizer que você não faça recarga no trabalho, mas sempre você vai ter aquilo como a gente tem nos celulares hoje, você praticamente faz uma carga noturna para aquele que tem um uso menos intenso, né? Para aqueles que são mais intensos, logicamente que o equipamento começa a fugir um pouquinho daquele convencional, né? Mas para o uso urbano, perfeito, tem uma autonomia muito boa para aquilo que se considera um âmbito urbano. A gente está aqui num condomínio afastado da nossa cidade, né? Aqui na região metropolitana, como você bem falou, acesso para as praias, basicamente 25 km de Natal. Então, com isso, o cara consegue ter uma autonomia de 50 km e ainda vai ter muita carga para, de repente, fazer outros roteiros e outros destinos para poder chegar a poder fazer uma recarga. Então, assim, surpreende pela autonomia para o uso urbano, surpreende pela performance, uma pegada esportiva assim quando precisa, o pedal entrega gradativamente, mas tem uma força absurda, né? Chega a ser, como os americanos falam, stupid, né? Porque realmente é muito bruto, né? Então é realmente um carro que encanta, né? Pelo guiar, macio, seguro e silencioso. Teve um detalhe que Sandra, né? Sandra, minha esposa, nossa parceira aqui no Motores, falou, que é muito interessante. Eu lembro quando a gente testou aquele STI, né? Aquele Impreza STI, que é um carro esportivo, e como qualquer moto esportiva, qualquer carro esportivo, qualquer carro com uma cavalaria absurda, com essa potência, com esse torque, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito juízo, porque realmente o carro não é para menino não, é carro que não é para amador. Não pode brincar, porque você tem ali à sua disposição uma cavalaria extremamente absurda. E uma coisa para comentar sobre isso é exatamente aquilo que você estava falando sobre o One Pedal. Quando eu ando sem o One Pedal, ele está mais solto. Apesar de termos ali controle de estabilidade, controle de tração, ESR, ESP, BAS, todos os outros atuando, mas a gente percebe nitidamente que o carro ele está solto, né? Assim, não é que está desgovernado, não, o carro está mais à vontade, vamos usar esse termo, né? E com o One Pedal a gente já vê um carro
mais seguro, porque a entrega é muito forte, muito Exatamente, imediata, verdade. né? E quando a gente tem realmente essa retirada do pé e ele entra atuando com o sistema de frenagem do rest charging praticamente funcionando, a gente vê que o carro está na mão, vamos assim dizer. Né? Verdade. O interessante aqui, na parte interna, é todo o esmero, o trabalho, a qualidade, né, Birão, do conteúdo, né? Isso, quem tiver a oportunidade de entrar em um Volvo e fazer o test drive vai notar muito isso que eu estou falando aqui. Você tem, inclusive, um manche, um verdadeiro manche aqui. Uma manopla aqui diferenciada, né? Isso. Acabamento em couro. Que já passava a vir, já desde a geração da XC90 2016, já passavam a ter já esse acabamento um pouco mais delicado, mais requintado. Né? Lembra o joystick também? É um joystick, né? Para poder basicamente ser uma unidade de comando, né? Como a gente fala, algumas versões têm alavancas, outras têm botões, outras têm seletores rotativos, enfim. E aqui está bem aplicado, bem simples para poder ser funcional. Né? Um grande diferencial do XC40 do C40 é o Google Assistente já instalado no carro de série. Aqui a gente está até com o perfil do Motores, ó, instalado aqui. Né? Então você pode entrar com o seu perfil. Isso, então tá configurado. Suas últimas viagens aqui vai estar aqui disponíveis para onde você vai e tal. Enfim. E aqui, ó, tem um detalhe que é justamente Na verdade ele dá a referência dos pontos de abastecimento mais próximos. Mais próximo. Abastecimento não, de recarga mais próximo, né? Exatamente. Para poder exatamente estar mostrando aí, inclusive Os a distância que tem de um para o outro, né? Onde estão, né? Onde tem 9 estão. aqui Isso. disponíveis na região. E até aquele último que a gente fez o abastecimento. O abastecimento que foi o que a gente fez para finalizar. O multimídia aqui é um caso à parte também, é um grande diferencial do Volvo, né? Da Volvo. Né? Aqui você tem acesso às câmeras. Isso. Ao sistema... Uma câmera 360, onde a gente pode estar visualizando áreas específicas. No caso aqui, eu posso estar visualizando só a área traseira. Posso estar visualizando aqui uma área especificamente lateral falando, né? Aqui para um lado, para a esquerda, para a direita, né? Aqui até a parte dianteira, muitas vezes para poder estar olhando algum objeto, alguma coisa. Vai passar num trecho mais estreito, tem essas barras de referência que dão exatamente a leitura. Qualidade por onde absurda, né? O carro vai passar, tem um grande ganho de imagem, né? Imagem realmente muito boa, né? E um espaço 360 realmente dessa câmera, quando a manobra acontece, realmente facilita muito. Outro detalhe aqui também, ó, se tiver o Apple CarPlay, você pode instalar aplicativos, né? Isso. Aqui na sua loja de aplicativos. E tem um assistente de autonomia. Aqui, ó, mostra aqui a nossa autonomia, 260 km. Isso. Tá vendo? Para um total de 350, que o consumo atual que a gente está nesse momento aqui. Está fazendo 9 kW a cada 100 km, né? Que as pessoas terminam não entendendo essa. E aqui você tem um botão de otimização. Ele vai equalizar várias coisas no carro para que você tenha uma economia maior, né, da energia do carro. Você vai otimizar aí, o sistema já controlou o clima. E automaticamente ele já subiu a autonomia. Exatamente. O On Pedal eu acho que está desligado, então ele já muda também. Na verdade o On Pedal tá ligado, né, aqui na parte da assistência de condução dinâmica, né. Ele fica mais aqui. Lembrando que nós temos também a possibilidade de utilizar ele como módulo off-road, uma coisa que a gente não terminou não comentando. Isso. Hoje, na verdade, a gente não falou muito sobre isso, mas o On Pedal está desligado e quando ativo, aí sim, se voltar lá para aquela parte da configuração, lá a gente vai conseguir dar uma visualizada exatamente nessa parte dos módulos de otimização para poder ver. Né? Liga a autonomia, isso, ligar. E aí ele vai ficar ligado e aí ele já subiu aí 10 km de graça aí para poder fazer. E lembrando que essa linha de assistência ele vai controlando exatamente essa parte do uso da velocidade, mas com relação ao estilo de condução. Né? Dentro do estilo de condução ele trabalha exatamente aquilo, ele está dando algumas dicas para você de como está utilizando aquele, como a gente conheceu antigamente, né? Essa introdução, que foram os módulos de conforto. Isso. Né? Para
poder ter economia. Painel digital com todas as informações já disponíveis lá. Uma tela bem generosa, né? A gente tem nessa grande tela aqui, a gente tem algumas informações exatamente falando um pouco do computador de bordo, que é exatamente uma linha secundária desse painel que nós temos aqui, e a gente mostrando exatamente um pouco mais da parte do módulo de viagem, né? Que ele tem o módulo TM e o módulo AT, né? Que exatamente seria um módulo de viagem no módulo manual e outro no módulo automático. Automático, no sentido que ele quer dar aqui com relação à linha de trabalhos e assistência, né? Então, no módulo manual seria a condução do próprio condutor, né? A tocada do próprio condutor, né? Entre outros assistentes que nós temos aqui, na verdade nós temos o assistente de faixa, né? Temos também o assistente aqui, o assistente de faixa que está ali, ó, está indisponível no momento, porque eu preciso estar fazendo a habilitação dele no módulo drive, dar movimento para ele, né? E aí eu tenho também a linha de aproximação, o detector de placas, né? O própria linha auxiliar também do GPS, também apontando para zonas de radar, faixa de velocidades controladas, entre outros serviços de assistência, né? Da linha de condução. Assistente de faixa, eu falei, né? Modo de condução também do ACC também fica na configuração do painel também aqui, tudo à mão, né? E assim, a predisposição do carro, em termos de acabamento e toque, indispensavelmente, não precisa falar, se trata de um Volvo realmente, premium, né? Um soft touch na parte superior, nas partes superiores, né? Nas portas também, acabamento aqui nas portas aqui, também aqui na manopla, trazendo um pouquinho dessa questão de um pouco mais industrializado, né? Um som Harman Kardon, né? Então assim, realmente uma linha de som premium para poder ter um equipamento premium, um teto panorâmico. O interessante também da leitura do teto é exatamente ele tem um sensor de toque, né? Ele não é um botão para poder pressionar, né? É um sensor de toque, ou seja, um leve toque que nós damos para ele aqui, ele já faz uma movimentação, né? E uma coisa bacana que eu estou vendo aqui, que você tem um manual de instruções. Já passou a ser já uma linha já assim, quase que obrigatória das fábricas, né? Hoje as grandes fábricas hoje estão trabalhando nessa linha, né? Aqui nesse caso específico da Volvo ele é bem mais interativo, porque eu consigo dar para ele algumas visões de referência com relação ao uso do volante, o que é que eu tenho do lado esquerdo, então ele vai dar todas as aplicações que eu tenho do lado esquerdo, né? As configurações e aplicações para isso. Já os outros carros têm, na verdade, praticamente um carro de DPF. Né? Então, assim, você vai ter que folhear ele, né? Aqui PDF. não, aqui PDF, perdão. E aqui a gente tem, na verdade, como está falando, especificamente para uma linha interativa. Então, ele consegue dar para mim algumas visões com relação ao uso de alguns tipos específicos do equipamento, né? Para poder falar aqui sobre o Bliss, que é o detector de ponto cego, né? Para poder exatamente estar entrando numa linha auxiliar, como funciona, né? Através de que plano ele consegue ter essa leitura, até para poder dar uma visão de como funciona, né? Às vezes a gente vê lá aquela marcação lá no retrovisor, mas não consegue entender tecnicamente como é que ele faz essa leitura, né? Então, o sistema Bliss ele tem essa informação bem à mão aqui, bem interessante falar sobre isso. A própria informação de painel também, né? Parte dos medidores de temperatura externa, interna, né? Com relação ao visor do motorista, alterar as unidades de sistema. Vamos até dar uma olhadinha aqui nessa questão aqui, que ele fala exatamente para a gente poder ter essa linha, né, de unidade de sistema. Ele mostra aqui, pede para pressionar aqui uma área específica para poder a gente estar entrando nela, né, linha de controles, limpadores de espelho, aplicativo. Vou mostrar aqui a parte do sistema de condução. Aqui embaixo unidades de medida, né, idiomas, data, unidades. Dentro de unidades aqui, temperatura Celsius, quilômetro por hora, mito, distância métrico, imperial, né, ou americano, é o módulo americano, como eles falam, mas aqui está métrico, né, bem interessante isso também. É isso aí. Muita informação, manual à mão, né, interativo, Google Assistência também na mão, status do veículo aqui, ele sempre está colocando aqui a linha de status e serviço para poder estar dando uma visão mais overview do carro, né? Play Store aqui, a galeriazinha para estar comprando, YouTube, né? Spotify, né? E um sistema bem completo. Admira demais a questão da entrega da tecnologia, admira demais também a questão da condução. O prazer de dirigir realmente se faz presente dentro desse carro.
e um volante pequeno, empunhadura boa, né? Um volante elétrico progressivo. Até na linha de assistente de condução também, nós temos a possibilidade também de estar fazendo uma configuração do assistente de direção, né? Para que ele possa estar exatamente, a sensação do volante ela possa ser uma sensação mais progressiva ou não, né? Então aqui ele dá essa da assistência da condução dinâmica, né? É bem interessante essa parte aqui. A cereja do bolo para a gente finalizar, Verão, além de ter os 6 airbags, se eu não me engano, são 6, você tem um sistema Volvo On Call, né? Qualquer necessidade aqui é uma coisa que a Volvo, uma das primeiras a fazer isso, né? Primeiras fábricas a ter esse sistema, até porque tem um cliente mais premium, um cliente que é específico, então ele precisa de qualquer ajuda, o carro está com problema, qualquer dificuldade, uma batida, enfim, um problema, ele liga aqui, tem uma central que vai atender, vai passar todas as dicas, informações, um verdadeiro concierge, né? Isso. Depois da Volvo, acho que a maior que desenvolveu isso foi a Chevrolet, com né? Porque Starlink, né? Que é uma... MyLink, que a Chevrolet, por vender mais, né? Por ter mais carro, mais uma fábrica de volume. Uma fábrica bem grande, ela foi a primeira grande a optar também por essa situação, mas a Volvo é precursora nisso aí. Isso. É isso, né? É isso. Vamos para os finalmente encerrar esse teste diferenciado do Super XC40 Recharge. Então aí eu faço a pergunta para vocês para a gente finalizar este vídeo. Fica ou passa? E eu quero saber a sua opinião aí. Você vai de XC40 ou de C40? O SUV ou o Coupé, né? Diga sempre seu nome, a cidade onde você mora, inscreva-se no canal, ajude todos nós que fazemos o Motores e Ação. Deixa o like, ativa as notificações, compartilha para geral. Mais uma vez, meu amigo Ricardo Nusbirão, muito obrigado pela parceria, por dividir aí toda a sua expertise e seu conhecimento. E eu quero saber a sua opinião. Fica ou passa aí? Fico. Senta a pua.